Vamos falar sobre investir em imóveis para locação. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Meu nome é Wagner, eu sou corretor de imóveis, trabalho no mercado imobiliário desde 2014 e nesse tempo a gente tem adquirido um know-how, um conhecimento que a gente vai passar para vocês aqui os prós, os contras, quando vale a pena, quando não vale. É, Onde há uma questão de benefícios, de vantagens e de desvantagens. Vamos mandar a real aqui, com o conhecimento que a gente tem acumulado em mais de 8 anos como corretor aí dentro do mercado imobiliário. Então, isso nos traz aqui um, um certo conhecimento que eu acredito que vai ser de grande valia para quem quer investir aí no mercado imobiliário, tá bom? Vamos começar dando um contexto aqui para todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre é, dar um contexto aqui sobre o mercado imobiliário. Então, quando a gente fala de mercado imobiliário para alocação, a gente está falando que é um mercado que ele gira em torno de 200 bilhões de reais todos os anos com aluguéis. Especificamente, se eu for pegar só o Airbnb, a gente tem uma matéria aqui que fala que o faturamento do Airbnb foi 4 bilhões de dólares de faturamento em 2021, que foi cotado em reais. Na época dava 20,5 bilhões. Hoje o dólar subiu um pouquinho. Hoje o dólar está R$ 5,36. Nessa cotação passa de 21 bilhões de reais. Então, esse é um mercado imobiliário que gira aí muitos bilhões de reais para os investidores. Lembrando, quem coloca imóvel para alocação no Airbnb são pessoas comuns, são proprietários de imóveis. E esses proprietários de imóveis colocaram no bolso 20 bilhões de reais, ok? Descontado, claro, as taxas e etc. Lembrando que as pessoas que trabalham com investimento em imóveis, pensa quantos brasileiros têm, né? Só que são 200 bilhões gerados todos os anos com aluguéis. Se for distribuir esses 200 bilhões de reais por ano para todos os brasileiros, daria aí muito, muito dinheiro para cada pessoa. Mas geralmente não são muitos brasileiros que ganham dinheiro com imóveis para locação. Ou seja, uma pequena parcela da população do Brasil recebe todos os anos pessoas e empresas, pessoas físicas e jurídicas recebem todos os anos 200 bilhões de reais em aluguéis, ok? Então, isso é só para trazer um pouquinho de contexto para vocês, para que fique um pouquinho mais fácil de vocês entenderem do tamanho da oportunidade ou do tamanho do volume de dinheiro que gira nesse mercado. Claro, para você ter uma renda com Airbnb, com locação, você precisa comprar um imóvel. E aí, nisso que entra uma renda, você precisa investir e esse investimento vai te dar uma rentabilidade. E aí entra naquela questão: será que vale mais a pena investir em imóveis ou será que vale mais a pena investir em outro investimento? Será que o mercado imobiliário ele dá um retorno maior do que outros investimentos? Será que o mercado imobiliário você tem uma segurança de proteção do seu patrimônio maior do que outros investimentos? Você tem mais risco ou menos risco? É isso que eu vou falar aqui para vocês, ok? Então a gente viu aí o Airbnb girando mais de 21,4 bilhões de reais todos os anos e temos o mercado imobiliário de locação anual que gira mais de 200 bilhões de reais todos os anos. Então, todo brasileiro precisa de uma casa para morar, ou você compra ou você aluga. E o déficit habitacional é enorme, tem muita gente que mora de aluguel, muita gente mesmo, porque não comprou ainda o seu primeiro imóvel. Inclusive, tem várias medidas do governo justamente para sanar esse déficit. Então, essas pessoas vão morar onde? De favor ou de locação, ok? É, qual que é uma vantagem para o investidor de você investir em imóveis para locação? O investimento em imóveis para locação entra no. Existe a renda passiva e a renda ativa, né? Você trabalha, o seu trabalho é uma renda ativa, ou seja, você precisa ativamente gastar seu tempo, gastar suas horas, e essas horas vão ser remuneradas pelo seu trabalho. Ou seja, você gasta horas e você ganha, ok? Cada um aí, se você trabalha carteira assinada, X, se você é empresário, você tem um investimento que talvez não é fixo, mas geralmente você precisa alocar horas para você ter uma renda ativa. Renda passiva é uma renda que não necessita do seu tempo. Imóveis entra na renda passiva, ou seja, quando você aluga um imóvel, você não precisa ficar trabalhando. Não, todo mês pinga, vem aquele pinga o dinheiro, vem o dinheiro do aluguel.
Ah, mas Wagner, é só R$ 1.000, é só R$ 10.000, é só R$ 50.000. Não importa, vai entrar todo mês. Ah, e se o cliente ficar inadimplente? Se ele ficar inadimplente, não entra. Mas se ele pagar o aluguel, entra, né? Aí entra o risco. Mas qualquer lugar que você for investir tem um risco, ok? Mas como que você minimiza o risco de locação? Você coloca seguro-fiança, porque se o inquilino não pagar, a empresa de seguro-fiança paga. Coloca numa imobiliária que trabalha com e fala para a imobiliária, só aluga meu imóvel com a garantia seguro-fiança. E o seguro-fiança vai lá, se o inquilino não pagar, o seguro-fiança paga. Pronto, resolvido a questão do risco, você minimiza quase 100% do seu risco. Quase, porque ainda, mesmo com seguro-fiança, você vai ter um risco pequenininho, mas risco sempre vai ter, ok? Mas vamos lá. Então, você não você, por exemplo, você tem lá 30 imóveis alugados, cada um por R$ 1.000. Então, dá R$ 30.000 por mês. Vamos dizer que você fala assim, ah, eu vou ficar o mês inteiro sem fazer nada. Eu vou viajar, vou passear, não vou fazer nada. No final do mês, você ganha 30 mil. No outro mês, 30 mil. Ou seja, não precisa dedicar o seu tempo nem as suas horas e está rendendo dinheiro. Se for dedicar, você pode pagar para uma imobiliária administrar isso, você vai pagar daí 10% em média ao mês para essa imobiliária, então 3.000 ao mês para a imobiliária gerenciar seus 30 imóveis, ou se você quiser você mesmo gerenciar os seus imóveis, aí sim, você vai gastar 1 ou 2 horas por mês para administrar e gerenciar os 30 imóveis, ou mais, né? Às vezes vai demorar o quê? Vamos dizer que tem alguma dúvida do inquilino, você vai responder. Tem que mandar aluguel, você pode até automatizar no sistema, mas se você quiser economizar, você manda o boleto de aluguel para cada inquilino. Você vai gastar algumas horas nisso só. Manda o boleto, espera o dinheiro cair na conta e acabou. Se você terceirizar para uma imobiliária, você não precisa, você não gasta o seu tempo nisso. Mas você tem a opção de não gastar o seu tempo e pagar pela essa terceirização, ou gastar o seu tempo e não pagar por essa terceirização. Aí é questão de serviço, você escolhe. Mas o fato é que uma renda passiva não toma tempo do investidor. Outra coisa, tem muita gente que fala assim, pô, investir em imóveis não compensa tanto, porque o imóvel rende 0, tanto. E o investimento lá na aplicação, nas ações, na CDI e tal, rende não sei o que quanto a mais. O imóvel rende, por exemplo, 0,5 e a poupança rende 0,6, um exemplo. Ou o CDI rende 0,7, um exemplo. Então quer dizer que o CDI, o LCI, a poupança ou o investimento que eu estou fazendo lá rende mais. Será? Porque o que acontece? Geralmente o pessoal fala que a rentabilidade do aluguel vale menos, e tem muitos especialistas no mercado financeiro e tal, vai sempre falar que o investimento no mercado imobiliário não vale a pena, é melhor deixar seu dinheiro aplicado do que você comprar um imóvel, melhor você pagar aluguel do que você comprar um imóvel, e etc. E assim, só que o que eles omitem na hora de eles falar isso? Eles comparam renda de aluguel com renda de investimento. Só que quando você coloca R$ 100.000 investidos, ele te dá um retorno, você vai continuar com R$ 100.000 investidos. Só que quando você compra um imóvel e ele te dá lá 0,5% de retorno, esse imóvel ele não vai valer o mesmo valor. Se ele valer 100 mil, ele não vai continuar valendo 100 mil. Passados-se 10 anos, esse imóvel vai talvez dobrar de preço. De 100 mil vai para 200. Agora, aquele R$ 100.000 investido em qualquer lugar, ele vai continuar 100 mil. Se você pegar aquele aluguel ou aquele retorno e você sacar e gastar. Se você pegar o dinheiro do aluguel e gastar, mesmo assim ele vai valorizar. Ou seja, o problema dos gurus do mercado financeiro é que eles escondem a valorização do imóvel. Eles querem que você pense só no aluguel. Comparando aluguel com outro investimento, sim, o investimento, o retorno da renda de aluguel sempre vai ser menor, geralmente, ok? Agora, se você somar com a valorização do imóvel, que se em 10 anos valorizar 100%, dá uma média de 10% ao ano. Soma 10% ao ano mais aluguel, nesse exemplo, claro, é uma estimativa, o imóvel pode valorizar mais ou menos, mas nesse exemplo, você vai ter uma renda de 10% ao ano, mais uma renda, se o imóvel rendeu 0,5, de 6% ao ano. Somar 10 com 6 dá 16. 16% ao ano com aluguel. Compara com poupança, compara com qualquer investimento, você já vai ver que realmente eles não falam para você somar a valorização do imóvel, justamente porque você vai chegar à conclusão que o investimento em imóveis é bom. E por que eles não têm interesse que você coloque seu dinheiro em imóvel? Porque eles querem que o seu dinheiro esteja na mão deles, ok? Na mão desses
corretores de investimento para ele pegar o seu dinheiro e aplicar lá não sei onde, lá não sei o quê, e ele ganhar e você pagar um salário para ele. Então, esse mercado depende dessas falácias, desses argumentos, desse papo furado. Mas todo mundo que orienta você não comprar um imóvel para morar, mas deixar o seu dinheiro aplicado e viver de pegando juros e pagando aluguel, se você perguntar se tem um imóvel próprio, todos eles, ou 99%, vão falar, sim, eu tenho imóvel próprio. Engraçado, você está me ensinando a não comprar imóvel, mas você tem imóvel. Realmente começa a ficar engraçado o papo e a conversa dessas pessoas, né? A gente vê, por exemplo, que nem Primo Rico, né? Primo Rico, Natália, Natália Arcuri, né? Aquela lá do Me Poupe. Você vê todos esses, o pessoal, sem querer falar dos ensinamentos deles, que são muito bons sobre finanças, mas todos eles pregavam contra a compra de imóvel e você investir e ganhar a renda de aluguel e com esse ganhar renda e com essa renda pagar aluguel, né? Mas o Primo Rico comprou uma mansão de mais de 15 milhões de reais, que está avaliada em mais de 15 milhões, e a Natália do Me Poupe já divulgou que ela comprou o seu imóvel próprio. Então, o tempo vai passando e no final a gente vai vendo sempre a mesma história. Mas voltando aqui para a gente ser mais objetivo, o que eu preciso falar para vocês é que geralmente sim, você ganha dinheiro com a valorização, você ganha dinheiro com o aluguel, você tem uma rentabilidade mensal, você tem um risco menor de, por exemplo, o imóvel desvalorizar. O risco é bem pequeno. Quer dizer, eu estou no mercado imobiliário há 8 anos e eu não vi nenhum imóvel aqui em Curitiba desvalorizar. Eu não vi nenhum imóvel no Brasil desvalorizar. Eu já vi o preço de imóvel estagnar, ok? Mas o preço de imóvel estagna porque há ciclos na economia. Então, a economia, ela funciona em ciclos, né? Tem momentos que a economia está em alta, ou seja, o valor dos imóveis sobem, e existe um momento que a economia está em baixa. Aí, o preço dos imóveis não baixa, mas estagna. Mas vai chegar um momento que esse ciclo econômico, ele vai cair, ele vai estagnar lá no fundão, e vai ter um momento que vai acontecer com a economia? Nesse período grande, o valor dos imóveis está parado, tá? Estagnado, não reajusta, geralmente, a maioria. Mas aí a economia começa a subir, 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 subir. Conforme sobe a economia, o valor dos imóveis sobe. Só que eles não sobem proporcional à inflação, eles sobem muito. E aí você tem, em 10 anos, 5 anos que o valor dos imóveis está estagnado, porque estava naquela ciclo econômico de queda, ou de lá no fundão. E aí, quando entra no fase de recuperação, nos outros 5 anos, o valor dos imóveis cresce 20% ao ano, dobra de preço em 5 anos. Mas se você pegar sempre de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, sempre os imóveis, de um modo geral, valorizaram, ok? Mas tudo tem risco, mas geralmente os imóveis eles valorizam e geralmente na ponta do lápis acima da inflação. É só você ver onde sua mãe e seu pai moram, quanto que eles perguntam para eles, quando que eles compraram, quanto que eles pagaram e ver qual que é o valor de mercado hoje. E você já vai ver se algum deles passou mais de 10 anos e o valor de imóvel diminuiu, pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Então, o que, que é interessante que a gente vê? Que além de você se atentar que a rentabilidade é interessante, mas claro, tem investimentos que a rentabilidade é maior do que imóveis. Geralmente, imóvel não é conhecido por ser a maior rentabilidade. Não, imóvel não é a maior rentabilidade, só que ele é o mais seguro. Não é o mais rentável. Tem como você ter um lucro muito maior investindo na sua empresa, no seu negócio, colocando em ações na bolsa e tudo mais. Só que o risco é muito maior. No mercado imobiliário, o risco é menor. Retorno proporcional ao risco, certo? Então, você tem uma oportunidade, você tem um risco, você tem o resultado, o retorno. Então, o risco é maior em outros meios de investimento, mas o retorno é maior também. Imóveis, o risco é menor e o retorno é menor. Isso é fato. Então, ele é mais seguro, mas não é o mais rentável, ok? E se você comprar na planta, você pode potencializar essa valorização do imóvel. Quando você compra um imóvel na planta, geralmente ele está com um preço mais baixo porque a construtora quer capital, quer dinheiro para construir. Então, geralmente você consegue um desconto, você consegue pegar um valor mais baixo. Então, se o imóvel vai ficar pronto daqui a 3 anos, você consegue pagar geralmente menos. Ok? Então tem esse potencial de você comprar na planta, que eu vou falar mais para frente no vídeo um pouquinho mais sobre isso. Mas o que eu queria falar com vocês? Além de você poder comprar na planta, que você paga menos, você pode colocar mobília, que você aumenta mais o valor de renda de aluguel. Eu vou só falar um exemplo hipotético bem objetivo. Você gasta 100 mil reais
para comprar um imóvel, você aluga ele por R$ 500. Se você quiser mudar esse aluguel de R$ 500 para R$ 1.000, se você precisasse fosse comprar outro imóvel, vamos dizer que seja um imóvel sem mobília, você tem que pagar mais R$ 100.000 para ganhar mais R$ 500 de aluguel, ou seja, investimento de 200 mil para ter R$ 1.000 de aluguel. Só que quando você investe em mobília, a matemática é diferente, porque você comprou um imóvel por 100 mil, sem mobília, R$ 500. Se você gastar R$ 20.000 em mobília, esse valor já salta de R$ 500. Um exemplo hipotético, mas é bem próximo à realidade, você chega a R$ 1.000 de aluguel. Ou seja, você pagou 100 mil no imóvel, você colocou só 20 mil de mobília, seu investimento foi para 120 mil, só que você conseguiu um retorno de mais R$ 500 por mês, com apenas 20 mil de investimento. Então, se 120 mil te rende R$ 1.000 de aluguel. E se você quiser colocar um pouquinho mais de mobília, você aumenta mais esse valor de aluguel. Se você deixar ele todo mobiliado, completinho, alugando no Airbnb, você vai com esse aluguel de forma exponencial lá para cima, ok? Eu já vi casos em que no Airbnb a rentabilidade mensal ficou em torno de 2%, enquanto o anual é 0,5%. Wagner, então vale a pena só colocar no Airbnb. Lembra que eu te falei que aluguel é uma renda passiva? Quando você coloca no Airbnb, ou se você não tiver nenhuma empresa que vai trabalhar, saiba, Airbnb, você ganha mais, mas dá mais trabalho. Toda vez que alguém entrar, sair, você tem que fazer check-in, você tem que pegar a chave, devolver a chave, fazer uma vistoria no imóvel, dá mais trabalho. Se você não delegar para ninguém, você vai trabalhar mais. E como eu sempre falo, quem trabalha mais, come mais. Você vai trabalhar mais no Airbnb, você vai ganhar mais rentabilidade. Na alocação anual, é passiva. No Airbnb, é uma renda mais ativa. E aí, você tem que colocar na ponta do lápis e ver o que para você faz sentido, ok? E outra coisa, lembrando que eu vou colocar aqui o patrimônio da Rainha Elizabeth. Vamos lá? Ó, aqui está o Airbnb. A gente tem aqui a Rainha Elizabeth. E diz aqui que o patrimônio da Rainha Elizabeth gerava em torno de 400 milhões, gera em torno de 400 milhões de dólares por ano de locação. Então, a gente está falando de um patrimônio bilionário, né? Não sei se esse patrimônio é de 17, o imenso patrimônio imobiliário, o valor é cerca de 17,48 bilhões de dólares e rende em torno de 400 milhões de dólares por ano. Ou seja, a Rainha Elizabeth, que tem um patrimônio gigantesco, até ela investia em imóveis. A maior parcela do investimento da Rainha, ou 17,48 bilhões de dólares da Rainha, estava no mercado imobiliário, gerando 400 milhões de renda de locação por mês. Então a gente vê que a própria Rainha Elizabeth, com lá seus 90 e poucos anos, a rainha de das maiores economias do mundo, investiu seu patrimônio no mercado imobiliário e estava ganhando renda com aluguel. Então a gente vê vários números, vários contextos que mostra que pessoas prósperas, pessoas ricas, geralmente tem um pezinho ali em imóveis, né? Não é todo mundo, mas boa parte tem um pezinho em imóveis. A gente vê que, por exemplo, imóveis eles geram renda de gerações em gerações, né? Tem famílias que constroem imóveis, alugam, e quando os pais morrem, passam esses imóveis para os filhos, que nem a Rainha Elizabeth faleceu e passou esse patrimônio para os filhos. E antes dela, tinha outras rainhas e outros reis que foram passando esses imóveis de geração em geração. E se o filho dela administrar bem, passa para a próxima geração. E assim, esse patrimônio vai passando de geração em geração. Você faz uma manutenção, mas ele sempre você só vai crescendo, vai investindo mais imóveis, e a cada geração vai crescendo. E você vê que a Rainha Elizabeth, ou vários imóveis em todo o mundo, tem imóveis que eles existem há mais de 150 anos, mais de 100 anos. Ou seja, imóveis que passaram pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E se a gente for pegar um pouquinho mais para frente, imóveis que foram construídos em 1960 aqui no Brasil, então imóveis que passaram quando congelou o dinheiro lá do plano, eu não sou dessa época, mas meus pais falam, congelou o dinheiro de todo mundo na poupança, passou por ditadura, passou por isso, passou por aquilo, passou por todas as reveses da economia brasileira, a mudança de moeda de cruzeiro para real, passou por tudo, mas continuaram ali rendendo até hoje, rendendo aluguel para a família, para gerações. Então, os imóveis, eles têm essa segurança de você resguardar o seu patrimônio, que tem lá o pessoal congela todo o dinheiro no banco, mas o seu dinheiro com aluguel, você pode falar para a pessoa, paga na minha mão. Ou seja, eles podem bloquear todo o dinheiro no banco, mas quem é dono de imóvel
continuará recebendo dinheiro de aluguel. Pode cair. Qual que é o problema quando você deixa seu dinheiro aplicado numa moeda, que nem o real, o dólar ou qualquer outra moeda, ou o cruzeiro? Vai que, por exemplo, lá na Venezuela e na Argentina, eles eram países com as maiores potências econômicas da América Latina há décadas atrás, ok? No século passado. Então, quem era rico na Venezuela e na Argentina e tinha muito dinheiro no banco, esse dinheiro foi desvalorizado com a inflação. Então, a mesma coisa aconteceu com o real, com o cruzeiro. Então, o dinheiro foi desvalorizando. Então, o problema quando você deixa o dinheiro aplicado em dinheiro, em real, dólar, em qualquer coisa, é esse dinheiro desvalorizar por alguma burrada econômica feita politicamente pelo país. Quando você coloca o seu dinheiro em várias moedas, você protege seu patrimônio, mas quando você coloca seu dinheiro também em imóveis, você protege seu patrimônio, porque pode ser que o real caia de valor, mas dificilmente os imóveis vão cair de valor. A única forma de você ter quer dizer, o imóvel você deixa o seu patrimônio protegido, ok? Então você protege o seu patrimônio. O risco é muito menor de você perder dinheiro quando você está com dinheiro aplicado em imóvel do que quando você está com dinheiro aplicado na própria moeda, no nosso caso aqui no Brasil, o real. Então a gente vê que passamos por guerras, pandemias, tudo, mas a renda de imóveis continua de geração em geração, como a Rainha Elizabeth deixou aí para gente um exemplo. Agora vamos de fato para o conteúdo de qual que vale mais a pena, né? Pensando nisso, beleza. Então, ok, vi que faz sentido, vi que vale a pena investir em imóveis e tal, vou levar em consideração isso, mas eu vou comprar imóvel pronto, eu vou comprar imóvel na planta. Eu vou ser muito objetivo aqui, mas o que eu quero que você entenda os prós e contras é o seguinte: quando você compra imóvel na planta, qual que é a vantagem? Você coloca menos capital. Por quê? Porque vamos dizer que você tem que dar de entrada. Se você for comprar com financiamento bancário, você vai dar de entrada 25% do valor do imóvel. 20% de entrada, 5% de impostos. Quando você compra na planta, você não precisa tirar 25% e comprar o imóvel. Por quê? Porque o imóvel vai ficar pronto, por exemplo, daqui 3 anos, daqui 36 meses. Vamos dizer que você tenha que dar um exemplo. 36 mil reais de entrada. Então, essa entrada você vai parcelar em 36 meses. Então, você vai conseguir pagar uma entrada pequenininha lá, 5, 10, 15 mil, e depois você vai pagar 500 reais por mês, 800 reais por mês, mais um juros de obra ou mais um INCC, mas você paga, ou seja, você não precisa investir todos os 36 mil, todos os 50 mil na hora que você compra, ou todos os 100 mil na hora que você compra. Você pode pagar esse valor em 36, dividido em 36 meses. Ou seja, você consegue comprar um imóvel de 200 mil, que você teria que desembolsar, por exemplo, 50 mil reais, você consegue comprar esse imóvel de 200 mil com 10 mil de entrada e os outros 40 mil você paga parcelas de mil reais em 40 meses, um exemplo. Então, você consegue pagar 10 mil e mil por mês, você já compra o imóvel. E o financiamento você só começa a pagar quando entrega chaves. Ou seja, você consegue com 10 mil comprar um imóvel. Quando o imóvel está. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que você não recebe a renda da locação agora, só daqui 3 anos quando ficar pronto. Então, se você quiser investir com menos capital, o imóvel na planta é o mais adequado. Além disso, você está comprando na planta. Então, eles vendem mais barato, porque querem capital, e em 3 anos, geralmente, se você fez uma boa escolha, um bom investimento, e aí eu indico, pega um corretor de imóveis que tenha know-how, seja especialista nesse tipo de investimento aí na sua cidade. Então, aqui em Curitiba, pode me procurar. Quando a gente fala de um investimento aí, no caso, assertivo, então você precisa, eu indico fortemente um corretor de imóveis que conheça o mercado local para te ajudar. Aqui em Curitiba, região metropolitana, estado do Paraná, pode falar comigo. Se for em outros locais do Brasil, você pode falar comigo também, mas com certeza eu vou trabalhar em parceria com um corretor de imóveis local. Okay? Eu aqui vou te atender, mas eu vou pegar um corretor de imóveis especialista na cidade que você quer comprar. Se você quiser avaliar opções em todo o Brasil, eu vou poder te atender, mas vai ter um corretor de imóveis local que eu vou precisar da opinião dele e eu vou precisar avaliar. Claro que eu vou falar com todo o mercado, falar com várias pessoas, eu vou para tomar uma decisão mais assertiva para o cliente que é investidor, que quer investir comigo, ok? A gente tem proprietários que são nossos clientes que têm imóveis em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, tem imóveis em todo o Brasil e são nossos clientes, a gente consegue atender eles. Então, se você quiser comprar imóvel em todo o Brasil, a gente consegue te atender, ok? Mas com os nossos parceiros. E a gente tem já uma equipe, a gente tem parceiros em quase todo quanto do Brasil, a gente vai conseguir te atender, tá bom?
Então, se for aqui em Curitiba, é perfeito. Aí é mamão com açúcar, é a nossa praia. Estou 8 anos aqui, fica muito mais fácil. Agora, você vai precisar, então, dessa opinião. Beleza, então você fez um bom investimento, você tem a valorização do imóvel. Geralmente vai valorizar muito mais que os outros imóveis quando você comprar na planta. Wagner, então, peraí, você está falando isso, então quer dizer que é melhor sempre comprar na planta? Não, não estou falando isso. Por quê? Lembra que a gente está no mundo capitalista, um país capitalista? Então, se você investir na planta, você investir no menos capital. E, geralmente, menos capital significa menos lucro, menos retorno. Se você for investir na planta, você começa a receber o aluguel daqui 3 anos. Agora pensa, quanto que é 3 anos de aluguel? Se você comprar um imóvel agora pronto, você vai pagar mais, você vai investir mais capital, só que você começa a ganhar um aluguel agora. Então, durante 3 anos que quem comprou na planta vai estar pagando, você vai estar recebendo 3 anos de aluguel. E se você colocar no longo de 20 anos e comparar quem comprou na planta e quem comprou pronto, pode ser que quem comprou pronto ganhou mais dinheiro. Pode ser somando aluguel mais valorização do imóvel. Pode ser que quem comprou na planta ganhe mais dinheiro, mas não necessariamente, pessoal, porque sabe o que acontece? Qual que é a vantagem de você comprar pronto? Tem a vantagem e desvantagem dos dois lados, mas qual que é a vantagem de você comprar pronto? Ó, primeiro, desvantagem, tem menos valorização. Mas qual que é a vantagem? O retorno começa agora. E qual que é a outra vantagem? Você sabe como que está o teu estado, sua saúde financeira hoje. Você não sabe como vai estar a sua saúde financeira daqui 3 anos para você investir em mobília, para você pagar financiamento, para você alugar, para você pagar impostos, você não sabe. Hoje você sabe. Hoje você tem um dinheiro na mão, você pode gastar. Agora, daqui 3 anos, você não sabe. Então, a vantagem de você comprar imóvel hoje é que você tem a segurança de comprar hoje, colocar para alocação, já começar a ganhar dinheiro e esse dinheiro já pagar o financiamento. E essa é a grande vantagem de quando você compra um imóvel. Pronto, porque você já começa a ter o retorno, você tem uma segurança maior quando você compra pronto do que quando você compra na planta, porque pronto você já sabe sua saúde financeira hoje. E você já começa a ter retorno hoje, ou seja, o risco ele é menor ainda. Geralmente, você vai ter que colocar na ponta do lápis e você vai ter que escolher menos capital na planta, mais capital, você pode escolher o pronto e geralmente o pronto ele te traz mais segurança e pode ser que te dê mais lucro. Mas, Wagner, não tem uma fórmula mágica para eu escolher na planta ou pronto qual que dá mais retorno, qual que dá mais lucro? Não tem. Infelizmente, não tem fórmula mágica, porque você pode fazer um investimento na planta ruim, como você pode fazer um investimento pronto ruim. Então, vai depender muito do investimento, da opção. Você vai ter que comparar pronto e na planta, vai ter que ver seu bolso, quanto você quer colocar de capital. Se você quer colocar menos na planta, se quer colocar mais, pronto. E você vai ter que colocar e fazer conta, fazer matemática e ver qual dos dois dá um maior retorno matematicamente falando para você e qual que é o seu perfil. Você prefere já começar a ganhar aluguel agora, que é mais segurança, ou você prefere correr um risco um pouquinho maior e ter uma valorização maior? Você escolhe, você decide. Não tem um que é certo, não tem um que é errado. Você vai ter que analisar as oportunidades e um corretor de imóveis vai te ajudar a fazer esses cálculos e você vê qual dos dois dá mais lucro, dá mais retorno, e você no final tem que tomar sua decisão. E outra dúvida que aparece é: qual que vale mais a pena, pagar à vista ou pagar financiado? Se você for morar, eu fiz esses cálculos, se você for morar, você comprar à vista é mais lucrativo, se você tiver essa condição. Se você for comprar para alugar, incrivelmente, eu fiz a matemática, você pode fazer essa matemática durante 20 anos. Eu comparei comprar à vista, comprar com consórcio e comprar com financiamento bancário. A compra com financiamento bancário, incrivelmente, ela te dá, se você for comprar para alugar, mesmo pagando juros, ela te dá uma rentabilidade maior do que se você comprasse com consórcio ou à vista. Mas, Wagner, como que isso é possível e tal? Eu vou ver se eu consigo mostrar para você aqui de uma forma bem simples. Não, eu não vou mostrar, eu vou falar. Qual que é a diferença de você comprar à vista ou comprar com financiamento? Basicamente é o seguinte: se você comprar à vista, você tem que dar 100% do valor do imóvel à vista. Então, você compra um imóvel de 200 mil, paga 100 mil à vista e você tem um retorno mensal com aluguel. Então, durante 20 anos, você vai ter 20 anos de retorno de aluguel. Só que esse imóvel que você comprou por 200 mil, ele também tem a valorização. Então, vamos dizer que ele valorizou 200%. Então, você vai ter um imóvel de 200 mil, que valorizou 200%. Então, esse imóvel de 200 mil passa a valer 600 mil. E esse imóvel te deu uma renda de 20 anos de aluguel. Vamos dizer que essa renda seja de 0,5% ao mês. Então, você vai ter uma renda de aluguel de 20 anos de 0,5% ao mês, ok? Então, vamos arredondar aí, 5% ao ano. Então, 5% ao ano dá 100% do valor do imóvel
você tem de aluguel. Então, 100% em aluguel, 200% em valorização, soma 300% em 20 anos, ok? Então, você teve 300% em 20 anos. Então, você investiu 200 mil, se rendeu 300%, esse imóvel de 200 foi para mais 600. Então, foi para 800 mil. Então, vamos lá, vamos calcular junto aí, 800 mil, ok? Então, um imóvel que rendeu aí 5% de aluguel e você... e vamos dizer, nesse exemplo hipotético, que o valor do aluguel, ele pagou 100% o financiamento e você deixou financiado em 20 anos, financiamento, ok? Então, no final, todo esse aluguel que você ganhou, todo esse aluguel que você... Se você comprou à vista, você não precisou pagar financiamento. Então, você ficou com todo o dinheiro no seu bolso. 200 mil, você investiu no imóvel, ele te rendeu lá 600 mil, que é 400 de valorização e 200 de aluguel, então você ficou com, no bolso, 800 mil reais, ok? Você comprou à vista. E o outro lá quis pagar juros. O outro, vamos dizer que ele pegou 100% e ele comprou 4 apartamentos. Cada um ele deu 25%. Ok? Seguiu a matemática? Só que, durante 20 anos, ele teve a renda de aluguel de 5%. Vamos dizer que todo esse dinheiro de aluguel foi 100% para pagar o financiamento bancário. Pessoal, lembrando que eu fiz os cálculos, tá? Valor dos juros de financiamento, valor de impostos, taxa de ocupação de 80%, ou seja, ele 80% alugado e 20% desocupado. Valor médio de aluguel com esse aluguel ele tem um reajuste anual. Coloquei um reajuste médio aí anual de aluguel. Fiz esse cálculo à vista, financiado e com consórcio. Era um valor absurdo que o financiamento ganhava à frente. Você pode fazer esse cálculo, mas eu vou dar só um exemplo hipotético. Então, você comprou 4 imóveis. Durante 20 anos, vamos dizer que esses 4 imóveis, todo o aluguel deles foi para pagar o financiamento. Só que você tem 4 imóveis, que valorizou, lembra que eu falei? 200%. Então, em vez de você ter um imóvel de 600 mil, você tem 4 imóveis de 600 mil. Então, só aqui você já tem 2,4 milhões em patrimônio. E depois que você quitou o financiamento, esses 4 imóveis vão te render 4 aluguéis. Enquanto aquela pessoa que tinha só um imóvel vai ter só um imóvel rendendo aluguel. E só vai ter um imóvel de 600 mil. E esse outro que comprou com financiamento tem 4 imóveis de 600 mil. Mesmo que durante 20 anos o financiamento foi só para pagar o aluguel foi só para pagar financiamento, mesmo assim vale a pena. Mesmo que o aluguel não pagou 100% do financiamento, ele teve que tirar do bolso para completar, mesmo assim, o lucro é muito, mas muito maior. Sabe por quê? Porque quando você vai lá investir no mercado financeiro, você investe 25 mil e você recebe um retorno sobre 25 mil. Quando você investe no mercado imobiliário 25% do valor do imóvel, você não recebe retorno de aluguel sobre 25% do valor do imóvel. Você recebe retorno sobre o valor de 100% do imóvel. Então, quando você coloca isso na ponta do lápis, quando você compra o imóvel com financiamento, a valorização paga esses juros que você está pagando a mais e ainda sobra. E o aluguel, ele é reajustado mensalmente. E você vai somando a valorização do imóvel, o aluguel, esses 4 apartamentos que você comprou, você vai ver que realmente você tem um retorno muito maior. Mas faça o cálculo você mesmo, ok? Faça os seus cálculos matemáticos, eu não vou entrar muito a fundo nisso. Mas financiado para locação vale mais a pena do que à vista. E o consórcio não vale a pena. Eu fiz os cálculos, o consórcio não vale a pena, ok? O consórcio, porque você pode ficar 20 anos pagando consórcio e não ser contemplado. E aí depois você pega lá o seu dinheiro dos 20 anos, aí você compra imóvel para daí começar a ganhar dinheiro de aluguel. O consórcio sempre perdeu, sempre foi a pior dos cenários do consórcio. Você está pagando para você. Ah, mas se eu for sorteado, mas é sorte, né? Mas eu não estou trabalhando com a sorte, estou trabalhando com cenários reais, ok? Então, o consórcio sempre foi o pior investimento aqui para você comprar imóvel. O financiamento foi o melhor e o à vista para investimento para locação foi o segundo melhor e o consórcio foi o terceiro, ok? E se você vai comprar para morar, fiz os cálculos também à vista, se tornou mais lucrativo se você compra para morar, porque você não tem renda de aluguel, né? Então, no caso, à vista foi mais interessante nos meus cálculos do que com um financiamento bancário, ok? Mas quando você aluga, você tem a vantagem da renda com a locação. Outra coisa que é uma vantagem é que se torna uma aposentadoria, né? Então, é melhor pronto ou na planta? Depende. É melhor
À vista, o financiado ou consórcio? Nos meus cálculos, matematicamente falando, financiado, se você vai comprar com o objetivo de renda de locação, financiado foi mais lucrativo. Segundo, à vista. Terceiro, consórcio. Consórcio não foi bom, consórcio foi ruim, tá bom? Mas dá para comprar também. Tem gente que compra com consórcio e vai tentar na sorte lá ou vai adiantar para ser contemplado, ok? Mas até nisso de adiantar para ser. É que consórcio você tem que pagar um monte de taxa lá também, que você vai pagar taxa de administradora, taxa não sei o quê. Você também não é bem assim sem juros. Tem um juros, sim, ok? E outra coisa, quando você pensa em investir, você não precisa necessariamente investir na cidade que você mora, você pode investir em qualquer cidade do mundo. E aí, falando em qualquer cidade do mundo, tem a cidade de Curitiba. Curitiba foi eleita a cidade mais inteligente do mundo, várias vezes seguidas. Deixa eu ver aqui, ó. Em 2000 é apontado como uma das 7 cidades mais inteligentes. Ó, em 2022, Curitiba foi apontada como a cidade, uma das 7 cidades mais inteligentes do mundo, mas ainda vai ter é, é, mais rodadas, né? Agora, olha aqui em 2021. Olha aqui em 2021. Pelo quarto ano consecutivo, Curitiba é uma das 21 comunidades mais inteligentes do mundo. Ou seja, os caras avaliam não só economicamente, mas eles avaliam a economia, o incentivo à inovação, tecnologia, a questão da qualidade de vida, o ecossistema, a questão da sustentabilidade, tudo, segurança pública, tudo. Eles vão avaliando várias coisas, eles elegem as cidades mais inteligentes do mundo. E Curitiba, pelo quarto ano consecutivo, em 2021, foi eleita a cidade mais inteligente do mundo. Em 2022, vai ter ainda a votação, e pode ser que Curitiba ganhe pelo quinto ano consecutivo como a cidade mais inteligente do mundo. Pensando em qualidade de vida, pensando em retorno sobre investimento, pensando em tudo, a gente vê que Curitiba, sim, é uma excelente cidade para você investir em imóveis para locação. E eu estou aqui dentro do mercado imobiliário de Curitiba. Tem muita gente que fala assim: ah, mas tem uma cidade lá que quando você coloca o imóvel na planta, ele vai ter uma valorização gigantesca. Você precisa ver, tem histórico passado? Já teve histórico passado de que imóveis foram construídos e tiveram essa valorização que o corretor fala para você? E outra coisa, será que essa cidade ela vai alugar os imóveis que estão sendo construídos? Porque às vezes é uma cidade pequenininha, é uma praia. Ah, eu vou investir lá na praia. Se investe lá na praia, a pessoa vai lá só quando está sol, só em janeiro, só em julho, só nas férias. Será que vai ficar alugado esse imóvel por bastante tempo? Não sei. Qual que é o retorno? Qual que é a renda média de aluguel? Qual que é? Esse imóvel fica alugado o ano inteiro ou ele só aluga em janeiro, em dezembro, janeiro e julho? E será que essa alocação de 3 meses é melhor do que uma alocação anual em uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba? Então você tem que levar em consideração isso. Curitiba foi eleita a cidade mais inteligente do mundo pelo quarto ano consecutivo. E além disso, e além de tudo isso, Curitiba tem quando você compra imóvel na planta, tem uma valorização bem interessante. Quando você tem rentabilidade de aluguel, você tem uma rentabilidade bem interessante. Por quê? Porque Curitiba, em 1980, se eu não me engano, ela tinha uma quantidade pequenininha de pessoas. Ela tinha, eu acho, 70 mil habitantes em 1980. Agora, em 2022, Curitiba está com quase 2 milhões de habitantes. Ou seja, a cidade de 80 mil habitantes cresceu para 2 milhões de habitantes em apenas 40 anos. Ou seja, Curitiba, a cada ano que passa, ela vai construindo mais prédios, esses prédios vão lotando cada vez mais de pessoas. Por quê? Porque aqui tem faculdades, tem cursinhos, as melhores faculdades do Brasil estão em Curitiba. Claro, tem faculdades em Curitiba, tem faculdades em outros estados, em outras cidades, que também são reconhecidas como as melhores do Brasil. Mas dentre essas 20 universidades melhores do Brasil, algumas delas estão em Curitiba. E nisso a gente está falando da UFPR, da Universidade de Curitiba, da Universidade Mackenzie e de várias outras imobiliárias de outras universidades com reconhecimento nacional. Então, a gente tem muita gente que vem fazer medicina, vem fazer cursos aqui em Curitiba, que são os melhores cursos do país. Então, muita gente de todo o Brasil vem para Curitiba para estudar. Então, por isso que traz uma demanda muito grande de universitários, que o seu pai e sua mãe moram em outros estados, em outras cidades aqui do Paraná,
e eles vêm alugar imóveis aqui em Curitiba. Então, isso faz com que aumente. Quem faz faculdade fica 4 anos, e quem vai morar, muitas vezes vai alugar, ou o pai já vai comprar alguns apartamentos, e esse pessoal que aluga aqui em Curitiba, esses universitários, eles vão alugar e os imóveis que estão aqui. Então, cada vez mais cresce o número de... Então, esse mercado de locação em Curitiba é o ano inteiro que fica alugado. Fora que quem mora em Curitiba tem muitas empresas em Curitiba. Tem muitas empresas. Em Curitiba, não sei se você sabe, mas a alíquota de você abrir uma empresa com uma empresa de tecnologia, você tem um desconto, você paga menos imposto. Então, faz que empresas do mundo inteiro, quando vão abrir uma empresa de tecnologia no Brasil, muitas delas levam em consideração e muitas optam em colocar a sede da empresa em Curitiba. Então, a Ebanks, que é um banco digital, Curitiba, a ExxonMobil, não sei se você sabe, já ouviu falar em John Rockefeller? Já ouviu falar no Rockefeller? Foi um dos homens mais ricos que existiu no mundo, lá na década lá, da época dele, 1950, sei lá quando que ele nasceu. Esse que era um dos homens mais ricos do mundo, que era dono da empresa Rockefeller, que trabalhava com petróleo. A empresa, o conglomerado dele era muito grande, ele foi acusado de monopólio, ou seja, ele foi acusado, pô, cara, só tem você nos Estados Unidos dominando o setor do petróleo. Não, pega essa empresa, divide em 20, dá a empresa para os concorrentes, para ter uma luta de igual para igual. Aí ele deu a empresa dele para 20 pessoas, dividiu em 20 nomes, e uma dessas empresas, o nome é ExxonMobil. A ExxonMobil vem lá de Rockefeller. E o Rockefeller, muito inteligente, foi lá e comprou a parte dos concorrentes. Chegou lá no concorrente e falou: ah, 50% da minha empresa é seu, mas quer vender? Eu te dou aqui uns bilhão. Pronto, comprou de novo as 20. Ou seja, só mudou, que ele tinha um CNPJ para 20 CNPJs, que ele se tornou o sócio, o dono majoritário dos 20, porque ele comprou os 20 dos donos atuais. Então, ele continuou com o monopólio. E hoje a ExxonMobil tem a sede também aqui em Curitiba. Isso, várias e várias empresas de tecnologia têm a sede aqui em Curitiba. Então, por ter empresas em Curitiba, tem o quê? Emprego. E esses empregos, as pessoas vêm trabalhar aqui presencial, vão alugar apartamentos aqui. Então, isso faz com que o mercado financeiro, a economia, o trabalho, o incentivo fiscal, tudo isso componha uma orquestra que faça com que Curitiba seja uma das melhores cidades do Brasil para você investir em imóveis para locação. Mas o Wagner não tem nenhuma cidade melhor? Claro que tem, pessoal. Você tem que pesquisar. Você vai ter boas oportunidades em várias cidades do Brasil. Você vai para outras cidades, você também vai poder investir em imóveis para locação. Basicamente, em todas as capitais do Brasil, você vai achar boas oportunidades. Mas como eu sou de Curitiba, eu conheço Curitiba, eu posso te falar um pouco mais de Curitiba. Se você conversar com corretores aí da sua cidade, eles vão falar um pouco mais sobre a sua cidade. E eu não tenho domínio sobre todos os outros mercados. Eu conheço sim o mercado imobiliário um pouco do Brasil, um pouco do mercado imobiliário das capitais, para poder dizer que Curitiba está entre as melhores cidades para você investir em imóveis para locação, mas você vai ter que pesquisar, você vai ter que você vai ter que estudar, você vai ter que conversar com corretores de imóveis de outras cidades, mas se você quiser experimentar, se você quiser vir aqui para Curitiba, comprar e investir em 10, 20, 30 apartamentos, 1, 2, 3 apartamentos aqui em Curitiba, você pode falar comigo, eu estou à disposição para te ajudar. Então, espero que vocês tenham visto algumas informações que vale a pena sim investir em imóveis. Não é o que, vamos dar uma recapitulada, não é o melhor investimento, não é um investimento que dá mais rentabilidade, mas é um investimento que tem um risco menor e dá uma rentabilidade menor. Mas mesmo essa rentabilidade menor é uma rentabilidade muito boa. Se a gente levar em consideração uma média de valorização do imóvel, a mesma coisa que a inflação, que geralmente imóvel valoriza mais que a inflação. Mas vamos jogar com o pé no chão. Se tiver uma rentabilidade, uma valorização aí de 15% ao ano, de 10% ao ano, vamos jogar mais baixo ainda. 10% geralmente é mais de 10%, mas se tiver uma rentabilidade a cada 10 anos de 10% ao ano e tiver uma renda de aluguel de 0,5%, você vai ter uma rentabilidade de 16% em média a cada 10 anos por mês. 16%, tá bom, hein? Tá bem mais que a poupança, tá bem mais que outros lugares. Por isso, cada vez mais tem pessoas colocando o seu dinheiro, tirando da poupança, colocando em imóveis, na planta, pronto, tudo mais. Eu tenho vários investidores que têm me procurado falando, Wagner, eu tô prosperando, tô ganhando dinheiro, meu dinheiro tá na poupança e eu quero agora diversificar, colocar um pouquinho desse dinheiro no mercado imobiliário, que é o mercado mais seguro. O meu negócio de risco é a minha empresa.
quando fala de dinheiro, eu não quero risco, eu quero segurança. Então, eu vou investir. E eu também não quero perder dinheiro na poupança. Então, ganhar lá, sei lá, quantos por cento na poupança, ficar menos que a inflação. Eu vou colocar no imóveis, mas eu não tenho conhecimento técnico sobre como fazer um melhor investimento em imóveis. Então, me ajuda, me auxilia. E você é investidor, você quer tirar dúvidas sobre como investir em imóveis para alocação. Você quer investir comigo, você quer me contratar para eu te dar essa assessoria. Você quer que eu responda as suas dúvidas, você quer que eu te assessore no investimento no mercado imobiliário, você quer minha assessoria? Então você pode sim marcar, conversar comigo e a gente marca uma reunião e eu vou conversar com você, vou tirar suas dúvidas e eu vou te orientar para você fazer os melhores investimentos no mercado imobiliário de Curitiba ou de qualquer outra cidade do Brasil. Claro, a maioria das cidades eu vou conseguir te atender. Se você falar que você quer investir numa cidade pequenininha lá no outro lado do Brasil, provavelmente eu não vou considerar, porque cidades pequenas, geralmente o valor do imóvel é menor, mas são cidades que não têm um retorno de aluguel muito alto, o imóvel vai ficar parado, desocupado, aí você vai falar para mim que é ruim investir em imóveis. Então eu não vou vender para você um imóvel para locação numa cidade pequenininha lá do outro lado do Brasil. Eu não vou te vender porque eu não acho que é um bom investimento. Agora, se você falar assim, vai, eu quero investir em uma capital, numa cidade grande, uma cidade com mais de 300 mil habitantes, aí eu vou conversar, vou analisar, vou te ajudar, vou te para que você faça o melhor investimento. Se você quiser investir em Curitiba, melhor ainda, ok? Então, eu tenho corretores de imóveis, parceiros em todo o país para que eu possa te atender e também a gente pega um avião e a gente está lá do outro lado do Brasil em poucas horas. Então, não tem problema se você vai comprar em outra cidade, em outro estado, eu vejo você lá ou eu vou ter um corretor para te atender lá, mas eu vou ver cada detalhe da negociação, da documentação, da saúde documental do imóvel. Ah, qual que é o risco de comprar imóvel na planta? É empresa quebrar. Já ouviu falar na Encol? Coloquem no Google. Encol. Encol. Mas, Wagner, pô, você vai falar isso aí, eu não vou investir em imóvel, porque você está falando que a construtora pode quebrar, que a construtora pode ir à falência, aí você está colocando medo, você está colocando pânico, não, então eu não vou investir em imóvel, porque aí o risco é grande. Compra imóvel pronto. Compra imóvel pronto, você não tem risco. Agora, tem construtoras mais sólidas no mercado. Como que você vai saber a construtora mais sólida e a construtora com maior risco? É difícil, né? Só com um corretor de imóveis de confiança. Eu posso falar para vocês que eu vou dar uma pesquisada. Se for uma construtora que não tem nome, que não tem mais de 20 anos no mercado, eu não vou te aconselhar a comprar esse imóvel. Agora, se for uma construtora de nome, de reputação, a Encol era de nome, era de reputação e faliu. Então não basta ser de nome e de reputação, é de nome e de reputação para começar a conversa, mas tem que ter outros aspectos para ser uma empresa que você possa investir. Qual que é a garantia, o seguro de que essa obra vai ser concluída, a empresa não vai falir? Eu vejo toda a saúde a gente vê a reputação da empresa, vê vários critérios para você não comprar imóvel que é furado, hein? Que é furado. Você vai comprar imóvel da Ecol? Vai ver, vai pesquisar no Google o que aconteceu com a Encol. Faliu, quebrou. E aí? Eu não vou te vender construtoras Encol. Não vou te vender. Eu prefiro não vender. Prefiro não vender. Ou eu vou te recomendar fortemente não comprar. É mais barato, mas a empresa quebra, você perde, você tem prejuízo. Eu vou te recomendar você comprar de empresas que eu analisando, aqui em Curitiba eu sei de cor salteado. Aqui em Curitiba tem empresas ótimas, construtoras ótimas. Mas tem construtoras que é questão de tempo para dar problema. Então, eu já sei, eu tenho um nome aqui, ó, essa empresa deu problema, essa empresa aqui está envolvida com corrupção, inclusive já tem processo em cima dela que barrou tal empreendimento, eu sei de tudo aqui. Então, você não imóvel na planta tem risco da empresa quebrar e você pode minimizar esse risco falando com um corretor de imóveis que tenha know-how em lançamentos imobiliários. Não quero esse risco, compra imóvel pronto. Aí você não tem esse risco, ok? Você não tem esse risco. Se você tiver capital, o retorno às vezes é até maior, mais interessante. Você não vai ter valorização tão grande, mas você vai ter o aluguel já. E esses 3 anos aí que você não ganha aluguel, você já está ganhando aluguel e no final das contas você coloca cachorro, periquito, banana e maçã, você vai ver que dá. No final vai dar quase tudo a mesma coisa. Olha, tem muitos bons investimentos de imóveis prontos e tem muitos bons investimentos de imóveis na planta. Mas você quer minimizar o risco?
pega uma pessoa que tenha conhecimento de mercado, aprenda com essa pessoa e eu estou aqui para ajudar. Valeu, muito obrigado e a gente se vê aí nas próximas lives. Você gostou do vídeo? Compartilha, clique em curtir, deixa seu comentário, se inscreva no canal e se você... eu quero falar com você. Então, eu vou deixar aqui na descrição o meu telefone, o meu Instagram. É só você ir no meu Instagram, instagram.com/Wagner Barroso CV, Wagner Barroso CV. Eu vou deixar na descrição o meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, manda uma mensagem no direct. Wagner, vi sua live sobre investimento em imóveis para aluguel e eu gostaria de marcar uma reunião com você. A gente marca uma reunião, conversa e eu vou estar te auxiliando. Beleza? Se você quer uma reunião, você quer aprender comigo para comprar imóvel comigo, a minha assessoria é totalmente gratuita para você que é investidor, porque quem paga a gente é o proprietário. Você não tem custo nenhum, de graça na faixa. Quem paga é o proprietário. Então, se você não tem intenção de comprar imóvel comigo, você quer somente conversar comigo e tudo mais, aí você me chama lá no privado no Instagram e a gente vai te passar o valor que você precisa investir para ter 1 hora de conversa comigo, tá bom? Mas quem vai investir comigo não paga nada, beleza? Então a gente se vê e eu recomendo fortemente que você busque sim um corretor de imóveis com Cresce credenciado, que tem picareta no mercado, então tem que ser corretor de imóveis com Cresce. O que é isso, Wagner? O advogado não tem OAB? O corretor tem Cresce. Se o corretor não tiver Cresce, não te passar o Cresce, ele está agindo, está trabalhando de forma ilegal. Não pode. Vai ter um amigo da família. Mesma coisa, vai fazer cirurgia no coração com amigo da família? Você vai fazer cirurgia no coração quem tem o CRM, né? Quem é do mercado. Você vai comprar imóvel com um amigo da família? Você tem que comprar imóvel com quem é corretor de imóveis ou assuma o risco de fazer uma cirurgia com quem não tem CRM ou comprar imóvel com quem não tem Cresce. Aí você, é claro, tem como também comprar sem corretor de imóveis. Não tem problema nenhum. Mas tem gente que fala, pô, Wagner, mas eu vou pagar mais, eu vou ter que. A construtora paga a comissão de corretor. Então, se eu ir direto na construtora ou direto no proprietário, eu vou pagar mais barato. Não. É a mesma coisa. Você vai comprar um imóvel com a imobiliária 200 mil. Você vai comprar imóvel sem imobiliária 200 mil. Só que você paga mais caro sem corretor de imóvel sem imobiliário. Como assim? Você chega lá, a construtora está vendendo por 200 mil, você chega lá, eles vendem para você por. Quero desconto. Você paga 199 mil. Agora, se você comprasse com o corretor, às vezes o corretor ia conseguir, ele conhece o dono da construtora, conhece o gerente, o corretor de imóvel já vendeu 9 unidades lá. Então, o corretor de imóvel tem uma moral para conseguir um desconto maior. Então, geralmente, com o corretor de imóvel, você paga até menos, porque o corretor ele não vai deixar você pagar o preço. Ele é especialista em negociação. Né? Eu, no caso, se você comprar comigo, sou especialista em negociação. Então, eu vou conseguir conduzir a negociação e tentar o máximo de desconto possível para você. Então, você vai ter um aliado na hora de negociar e baixar o preço. E, às vezes, você conseguiria tirar corretor por 198 mil. E você, com a consultora, pagou 199. Ou você pagou 200, pagou o preço de tabela. Você poderia o corretor pagar 199,900. Sei lá, 199, 191, não sei. Mas o corretor vai te ajudar a conseguir o máximo de desconto possível. Às vezes não tem desconto mesmo, às vezes já está com desconto máximo. Mas se tiver uma pequena chance de ter desconto, esse corretor vai conseguir para você esse desconto. Você paga menos com o corretor do que se você for comprar sem corretor, tá bom? Porque esse preço aí de comissão de corretor já está incluso na venda, já está incluso na venda. Eles já sabem que vão pagar a comissão do corretor. Então, vendendo com corretor, sem corretor, é o mesmo preço. Eles não vão te dar mais desconto, porque você não está comprando corretor. Não. Faz um teste. Vai comprar com corretor, não vai comprar sozinho. Vê quanto você consegue de desconto. Vê quanto que fica o preço. Depois, espera um mês. Pega um corretor e vai com o corretor. Vê quanto que sai com o corretor. Ou no mesmo mês, passa uma semana, vai com o corretor. Vê. Você vai ver que você ia pagar 300 e com o corretor você paga 298. Você vai ver. Faça esse teste. Claro, tem que ser comigo. Porque você vai com uns corretores aí eu não garanto. Agora, se você for comprar com um corretor de imóveis bom, comigo, com outro corretor de imóveis bom, com certeza vai ser muito mais lucrativo você comprar com um profissional. Fora que você pode estar comprando a construtora em call, né? E aí essa construtora vai à falência e teve um conhecido meu que comprou um imóvel de 300 mil, o valor do mercado. Ele pagou 200 e sem corretor. Ele falou, pô, ganhei na Mega Sena, né? Comprei imóvel sem corretor, 300, 200, realmente não vale a pena comprar imóvel com corretor.
pagou 100 mil reais de entrada, no imóvel tinha que dar mais 100 mil em 10 parcelas de 10 mil. Ou seja, muito lucrativo. Um imóvel de 300 por 200, sem corretor, vale muito a pena. Será? Esse imóvel não podia ser vendido, inclusive o proprietário tentou vender pela nossa imobiliária, a gente analisou a documentação e viu que não dava para vender, a gente não colocou para venda na nossa imobiliária. E o cliente foi lá e comprou sozinho direto com os advogados que estavam vendendo. Por quê? Porque esse imóvel estava com inventário, a pessoa que faleceu tinha dívidas, e esses imóveis, ele tinha vários imóveis, os imóveis iriam para honrar o compromisso das dívidas, e aí teria que discutir quanto que é dívida, quanto que é imóvel, vender, pagar, leilão, toda aquela coisa, então não poderia ser vendido aquele imóvel, já teria que esperar um pouquinho e resolver esse desenrolar. Só que isso não foram transparente com o comprador deu 100 mil, chegou nem quem foi ainda, enfim, desembolou lá e chegou à justiça e barrou. Falou, pera aí, essa venda aí parou. O cara falou, mas eu dei 100 mil. Falei, ah, você deu 100 mil para quem? Ah, eu dei fulano. Poxa, agora já era. Tá aqui, ó, você não pode comprar esse imóvel. Agora espera, a gente vai ter que ver bem certinho se ele vai ter patrimônio para honrar a dívida para esse imóvel poder ser vendido para você. E aí entrou num processo judicial e o pior que o imóvel precisava de reforma, ele já gastou 70 mil reais em reforma. De 200 mil com mais 70 mil de reforma já foi para 270 e era 300 o valor de mercado. E aí o imóvel, os 170 mil que ele tinha, pode ser que tenha jogado no ralo, porque o imóvel ele estava com esse embaraço judicial e ninguém foi transparente, ninguém falou isso para ele. Então, será que vale a pena comprar sem corretor de imóveis? Se você vai colocar, você vai pagar para um advogado analisar a documentação, faz sentido. Se você não vai ter um advogado, um corretor de imóveis, alguém olhando, e você não tem expertise, cuidado, você pode estar comprando um imóvel e você pode estar jogando 100, 200, 300 mil reais no lixo. Então, ou você, mercado imobiliário não dá para brincar, ou você sabe, ou você contrata quem sabe, mas, ou você corre o risco de ter 170 mil reais de prejuízo, de ficar sem um imóvel. Então, fica aí a dica, estude e contrate pessoas para te auxiliar, ou corretor ou advogado. A gente se vê na próxima live. Até mais. Tchau, tchau.